Olá, aqui é o Marcos Lucas, fundador do Libertação Digital, lugar para você alavancar o seu negócio e o estilo de vida ao máximo. E hoje a gente vai conversar sobre um ponto que é muito importante para qualquer empreendedor, né, um empreendedor digital, que foi interessante que um amigo meu, ele começou a falar como as pessoas são muito imediatistas e esperam acertar de uma hora para outra. Uma mensagem em russo. Estou aqui em Moscou, na Rússia agora. E vamos voltar à história então, que muitas pessoas buscam já resultados imediatos sem ter nenhuma experiência e sem buscar, né, se desenvolver, não apenas buscar o aprendizado, mas implementar para ter mais habilidades. E é interessante isso, porque se a gente pensar que algumas pessoas, né, buscam se especializar em algum ramo durante anos só para depois ter resultados, a gente vê que, por exemplo, médicos, né, eles têm que fazer a faculdade, depois têm que fazer a especialização, né, e eles ficam muito tempo estudando para depois terem resultados financeiros. E é bom um pouco a gente parar para pensar sobre isso, né? Será que realmente... Obviamente seria ótimo ter resultado de uma hora para outra. Então aqui vai essa história da primeira viagem que eu fiz. Foi uma viagem internacional, a primeira que eu fiz na minha vida, que eu publiquei um artigo em Las Vegas. E naquele tempo eu estava fazendo computação. E eu lembro que eu fui na reitoria tentar levantar recursos para que eu pudesse ir para Las Vegas apresentar esse artigo que tinha sido publicado. Eu falei com o coordenador do curso de computação na UFSM também, né? Fiz de tudo possível para conseguir levantar algum tipo de recurso para que eu pudesse publicar, apresentar o trabalho. E nessa viagem a gente teve, naquele tempo que era a Varig, a companhia aérea, já faz um tempo, não sei se você é desse tempo, mas então eu tive uma escala de Porto Alegre, São Paulo, depois São Paulo, Miami. E de Miami era para ir para Las Vegas. Só que o que aconteceu foi que de São Paulo a Miami atrasou o voo e eu acabei perdendo o voo para Las Vegas. E eu cheguei lá, não tinha ninguém para me dar apoio. E eu fiquei horas no aeroporto sem saber o que fazer. E a primeira vez que, né, eu fui pedir ajuda para um americano, né, eu falei, eu tô perdido, não sei o que fazer. E ele falou, "It's not my business", não é o meu problema. E eu fiquei extremamente angustiado, né? Primeira vez que fui interagir com um americano, já recebi uma resposta dessas. E eu não conseguia dormir, né? Fiquei no aeroporto, não queria ligar também para os meus pais e familiares para não assustar eles. E depois disso eu lembro que o pessoal da Varig estava lá. E uma moça chegou, uma atendente, e eu falei para ela, será que você pode me ajudar? E ela falou assim, eu recém acordei, né? Aguarda os guichês ficarem abertos. E eu fiquei muito puto, porque eu não tinha dormido nada e ela me tratou com uma má vontade. Por isso, não é à toa que a Varig já quebrou, né? Mas e depois eu fui conversar com um gerente, eu quase chorando, né? Desesperado que eu tava. E ele, né, deu todo o apoio. Depois eu fui pegar então um avião de Miami para Las Vegas. Quase não deu pra gente fazer essa conexão, mas eles me colocaram em outro voo. E o avião decolou e deu alguns minutos e teve um alerta, falavam que estava caindo algum líquido, não sei, era óleo, gasolina do avião, a gente tem que voltar para Miami, né, porque foi logo após também do 11 de setembro. Então o pessoal estava meio apavorado, a gente voltou para Miami, esperamos mais umas 2 horas até chegar em Las Vegas. E nesse voo do lado estava o manager, o gerente do Tommy Lee, o baterista. E eu perguntei para ele, o Tommy Lee não é o cara que, né, fez um filme erótico com a Pamela Anderson? E ele falou, é esse mesmo. Eu falei, tu viu o filme? E o gerente do Tommy Lee falou assim, sim, eu vi em Full HD naquele tempo, e alta resolução. Mas não importa. Então eu cheguei em Las Vegas, eu peguei o avião, eu peguei o ônibus para chegar no hotel que tinha marcado. Chegando lá, não achava minha reserva. E eu já estava, né, cansado. E ela perguntou, né,
meu nome, perguntou uma série de dados para tentar encontrar o cadastro e não tinha encontrado. Até que já estava bravo, eu falei assim, quantas formas tem para vocês procurarem os dados do computador de vocês? E ela foi meio arrogante, ela falou assim, nós temos várias formas tem diversas formas possíveis, quase todas. E eu falei para ela, então coloca o número do cartão de crédito, né, que vai aparecer. Ela falou assim, essa a gente não pode. Então foi extremamente frustrante, mas depois eu consegui encontrar o número de reserva. É a primeira vez que eu tinha viajado, eu não falava inglês direito. Então, eu lembro que a maioria dos problemas aconteceram naquela primeira viagem. E eu sempre, depois, quando eu ia viajar de novo, eu pensava, não, se não der um problema, alguma coisa está errada. E normalmente a gente tem que aplicar no empreendedorismo. Muitas pessoas querem acertar de cara, mas na verdade é que a gente vai pegando experiências, analisando os erros, e deixando a vida um pouco mais fluida também, que muitas vezes alguns projetos podem demorar muito mais tempo para acontecer. Então é sempre bom a gente parar um pouco para refletir, buscar se especializar bastante, especializar no que for possível, naquela área que a gente quer atuar, se for empreendedorismo, se for qualquer outra área. Buscar o máximo de aprendizado e também colocar a mão na massa. E sempre refletir, que o Tony Robbins fala isso, eu adoro essa frase. Ele falou que não existem fracassos. O que existe, na verdade, são resultados. E entendendo esses resultados, a gente pode melhorar para a próxima vez. Então, na próxima vez que você for pensar em construir alguma coisa ou se especializar em alguma área, pense que é exatamente assim. A gente não pode encarar isso como fracassos ou falhas, mas a gente tem que considerar isso como se fosse um resultado, que assim a gente pode analisar aquilo que a gente obteve e na próxima vez vai ser muito mais tranquilo. E essa viagem, a primeira, eu poderia ficar traumatizado e não querer mais viajar, mas eu fiquei pensando comigo mesmo, não, já passei por tudo possível de errado nessa viagem, então agora os próximos vão ficar muito mais fáceis. Então encare os seus negócios e o seu estilo de vida assim também. Não se abalar tão facilmente, porque eu quero que você seja imparável, não pare. Então aqui é um forte abraço, o Marcos Lucas aqui em Moscou. Estou meio perdido, eu não vou conseguir encontrar o Kremlin, mas coloca aqui as informações abaixo. O que achou desse vídeo? Quais experiências passadas que você teve que deixou você mais preparado para o próximo passo do seu estilo de vida, do seu negócio ou da área que você está atuando. Então, um forte abraço e até a próxima. Até mais!